Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Este canal de bênção. É só você se inscrever, compartilhar com os amigos e participar do canal. Sim, Semeando Unção. Aqui hoje estamos realizando a leitura do livro de Atos, capítulo 12. É uma série. E já no canal temos já os demais vídeos do capítulo 1 até o capítulo 11. Hoje iremos fazer a leitura do 12 e eu peço para você assistir o vídeo até o final, para que você possa compreender e entender a vontade de Deus para a sua vida. Vamos lá, meus queridos, vamos assistir esse vídeo até o final, mas vamos para a leitura da palavra. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra: naquele mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E aqueles eram os dias do pães asmos. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e a luz resplandeceu na prisão. E ele tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calças e sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe: mas põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pelas primeiras e segundas sentinelas, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rude saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. Eles disseram: está louca. Ela, porém, insistia, mas ele dizia: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, ele ouviram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhe com a mão para o que fizesse silêncio, ele lhe contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas estes foram à sua presença e de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Basto,
o comandante do rei, ele pedia paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-se-lhe a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por um verme, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E havendo concluído a sua missão, Bernabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Queridos amados irmãos e amigos, nós lemos o capítulo 12, que tem do seu primeiro versículo até o versículo 25. Agora, o que nós entendemos aqui, que no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha predito a morte dos apóstolos. Jesus já tinha predito a morte dos apóstolos em Mateus capítulo 24, assim como também a morte de Tiago. Tinha Tiago menor e o Tiago maior. E a Pedro também Jesus já tinha predito a sua morte, conforme João capítulo 21. Jesus disse: Pedro, você será levado aonde não quer ir e será amarrado às suas mãos. Pedro já sabia da sua morte, mas as orações dos irmãos em seu favor, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar, provavelmente as orações dos irmãos foram assim: Jesus, Filho do Deus Pai, salva Pedro, pois precisamos ouvir mais do Senhor, pois a este Pedro viveu contigo, sabe tudo do caminho da salvação do Evangelho. Salva ele e tira e traz até nós. A sua igreja olha e necessita das palavras de Pedro, porque Pedro viveu com Jesus antes da morte de Jesus e pós a ressurreição de Jesus. Então, provavelmente a oração dos irmãos que estava na casa de Maria foi essa: salva Pedro, traz ele até nós. Olha que maravilha. Depois que Pedro foi salvo das mãos de Herodes, veio a epístola e as cartas de Pedro, conforme está escrito, 1 Pedro e 2 Pedro. Veja o que diz a respeito de 2 Pedro capítulo 1, versículo 15, que diz que Pedro já sabia da sua morte. Todavia não foi pela mão de Herodes, porque naqueles dias, Deus o livrou para que Pedro vivesse mais, para assim ajudar o Evangelho e também a igreja. Houve vários mortos, mas 2 dele, no capítulo 12, se refere muito bem. Veja que os soldados foram designados à morte. Mas no capítulo 12, traz um exemplo. Vamos colocar Tiago e Herodes. Foi 2 que morreram aqui no capítulo 12. Os soldados não tiveram as suas mortes, mas não traz ali a visão geral. Mas a morte de Tiago e a morte de Herodes, as dos soldados, que ficou com Pedro, a saber, na prisão, a pergunta que fica é, a pergunta que eu lhe faço: todos nós ouvimos a falar que Jesus vai voltar. Isso depende de como você vê e entende isso. Sim, porque para Tiago, Jesus voltou quando ele era novo ainda, pela morte de Herodes, pois ao homem cabe morrer uma vez só, conforme está escrito em Hebreus capítulo 9. Ao homem é designado morrer uma vez só.
Pai Herodes morreu em velhice, porém morreu na maldade. Os homens podem viver um dia só e Jesus voltar para eles. Os homens podem viver 125 anos, essa faixa que está chegando, e Jesus voltar com essa idade para ele. Quando nós morremos, Jesus já voltou para nós, porque todos nós cabe morrer uma só vez. Agora, quando se trata do soar da trombeta, quando a Bíblia diz que iremos ouvir o soar da trombeta, isso é para tocar, para que todos nós possamos ir apresentar-se diante do nosso rei. Alguns morreram novos, outros morreram em avanço de idade, outros morreram na flor, na juventude, mas todos eles, Jesus voltou para eles. E eles irão se apresentar no soar da trombeta diante do nosso rei. Por isso que eu falo que eu prego para as pessoas que Jesus pode voltar para você a qualquer momento. Você é jovem, adolescente, Jesus pode voltar para você hoje. Você que já é uma pessoa já em avanço de idade, Jesus pode voltar para você também. Como também Jesus pode voltar para uma criança. Basta morrer, porque a nós, seres humanos, cabe morrer uma só vez. Então, para Tiago, Jesus voltou naqueles dias. Mas para Herodes, não. Quem voltou para Herodes foi o bicho. Foi os bichos que voltaram para Herodes. Você vê que a situação é bem complicada. Mas para Pedro, ele foi livre. Para quê? Porque Pedro ainda necessitava de fazer uma obra. Veja que no finalzinho do capítulo 12, Saulo e Bernabé voltaram de uma missão. Qual era a missão? De ajudar os irmãos. Por que Bernabé e Saulo não foram mortos, conforme Tiago? Porque Saulo e Bernabé, Deus tinha um propósito, conforme está escrito. Lembra que Deus falou para o profeta, para o apóstolo: vai lá e unge aquele homem, porque eu mostrarei para ele quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Então havia um propósito, havia algo destinado para aqueles homens. Assim somos nós. Se você, queridos irmãos, entregar as vossas vidas ao Filho de Deus, será determinado dia e hora da sua morte. Mas, se ficarmos diante dos bichos, diante dos vírus e dos vermes, aí é complicado. Apesar que o Evangelho de Deus não é terrorismo. Eu não vou pregar para você medo, não. Eu prego amor. E o amor qual é? A cruz de Cristo, que todo aquele que chegar para a cruz de Cristo terá a oportunidade da salvação. A escolha é de cada um. Tiago escolheu a cruz. Bernabé escolheu a cruz. Pedro escolheu a cruz. Saulo escolheu a cruz. Aquelas irmãs e os irmãos que estavam orando por Pedro escolheu a cruz. E Herodes escolheu os vermes. Faça uma escolha. A preferência, o meu pedido é que você escolha também a cruz de Cristo, porque o seu sangue nos liberta, nos limpa dos nossos pecados. E assim como ele ressuscitou dos mortos, podemos também ficar com ele. Canal Semeando Unção, todos os dias, de segunda a sexta, em especial aqui nessa série do livro de Atos. Muito obrigado a todos, queridos irmãos e amigos. Que Deus abençoe. Amém.